Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta sexta-feira, 2 de dezembro. Hoje daremos destaque às ações da Defesa Civil em Petrópolis. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apontam que o índice de pobreza no país aumentou e atinge o maior patamar desde 2012. O governo do estado vai antecipar nesta sexta-feira o pagamento do mês de novembro para os seus servidores. Além disso, a FAETEC, a Fundação de Apoio à Escola Técnica, abriu o edital para o ingresso na instituição para 2023. As inscrições podem ser feitas de maneira online. Notícia e informação na busca e no entendimento para as ações adotadas da segurança para os petropolitanos. Eu sou Richard Stolzenburg e esse é o Correio Petropolitano Debate. Olá, muito boa tarde para você. Nós começamos a edição de hoje, já é claro, com aquela expectativa alta para o jogo da seleção brasileira. Inclusive que vai jogar às 4 horas da tarde. O Brasil vai enfrentar a seleção de Camarões. Vale lembrar que a nossa seleção já está classificada, afinal ganhou os 2 primeiros jogos dessa rodada. A gente, lógico, vai acompanhar essa partida. A gente muda de assunto e fala agora sobre a questão da Fundação de Apoio à Escola Técnica, a FAETEC, o órgão que é vinculado à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e também Inovação, e que anunciou a abertura do edital para o ingresso em 2023 nas unidades de ensino que são mantidas pela rede. São mais de 7 mil oportunidades para educação básica, especialização de nível técnico e também para o ensino superior. Vale lembrar que essas inscrições devem ser feitas no site da própria organizadora do concurso. As inscrições foram abertas ontem, quinta-feira. E o site é o seguinte, www.legaleconcursos.com.br. Esse Legale é com 2 L's, ok? Ao todo, são 7.070 vagas que estão distribuídas nos segmentos, então, de educação infantil, o ensino fundamental e também o ensino médio. E aí tem a formação geral e também a formação normal. Além disso, a gente traz para você que também existe o nível médio técnico, né, que já é uma nova determinação, inclusive do Ministério da Educação. Além disso, existe a especialização de nível técnico e, claro, o ensino superior. As inscrições ficam abertas, então, até o dia 22 de dezembro. Atenção às datas, é importante ficar atento a isso, viu? Do total dessas mais de 7.070 vagas, 40% são voltadas para aquele sistema de cotas e que é reservado ao candidato comprovadamente carente socioeconômico e que concorra na condição da rede pública, ou caso ele seja negro, pardo ou índio. A taxa de inscrição, no caso, tem um valor de R$ 55,12 e o pagamento pode ser realizado até o dia 23 de dezembro. Aqueles que desejam se inscrever com o pedido de isenção da taxa ou então pelo sistema de cotas devem fazer essa inscrição até o dia 10 de dezembro, ou seja, 8 dias aí para quem vai fazer pelas cotas. O processo seletivo para a educação infantil, o ensino médio técnico e o ensino superior, né, e aí englobando todas as formas, né, tanto o ensino médio normal quanto o médio técnico, vai se dar por meio de sorteio. Então, tem que ficar atento aí nessas questões também em relação à divulgação desses resultados. Para as demais unidades da FAETEC será aplicada uma avaliação objetiva e que vai ser realizada no dia 29 de janeiro de 2023. Os vestibulandos ficarão farão, na verdade, ainda uma redação, além dessa prova objetiva que foi comentada. Aqueles que concorrem aos cursos e que a gente vai citar para vocês agora, em relação aos cursos que são
foram divulgados, principalmente as seguintes áreas: musical e também que trabalham com essa questão de instrumentos, de arte, enfim, também tem algumas regras específicas que precisam ser adotadas e é importante você ter aí atenção a todos os critérios para não perder a oportunidade e a vaga. Vale lembrar, inclusive, que no site da FATEC você consegue outras informações e também todo o detalhamento do edital para você que quiser participar dessa prova e concorrer a alguma vaga do ensino no ano que vem. A gente vai mudar de assunto, agora a gente traz um dado muito importante e lamentável, na verdade, aqui para você que está nos acompanhando. A gente fala agora sobre a questão da pobreza aqui no país, porque, de acordo com os dados do IBGE, a pobreza aumentou no Brasil e atingiu o pior patamar desde 2012. Uma inserção ali que não era essa que a gente colocaria para você. A gente vai mostrar essa matéria daqui a pouco para você, inclusive, porque hoje é uma data especial para o Corpo de Bombeiros e a gente vai trazer isso para você já já. Antes, a gente vai trazer essa matéria para você, que traz aí, na verdade, um áudio do André Simões e também do João, que participaram dessa pesquisa que foi feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e eles falam sobre esses dados e também sobre a extrema pobreza, o que, infelizmente, é algo que cresceu no país. A gente sabe que a pandemia foi um dos setores que dificultou muito esse cenário econômico para diversas pessoas, aquelas que já tinham na verdade, que tinham pouco, diminuíram ainda mais a sua renda, dificultou mais ainda a questão de trabalho também, muitos perderam os empregos. É algo lamentável que a gente vai trazer para você daqui a pouco, então. A gente vai falar sobre a questão, então, porque hoje, dia 2 de dezembro, é o dia do padroeiro do Corpo de Bombeiros, Dom Pedro II. E a gente agora sim traz aquela homenagem que foi feita hoje pelo Corpo de Bombeiros para você acompanhar um trechinho nesse momento. Hoje é aniversário de Dom Pedro II, patrono do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, e a corporação iniciou, como você viu aí, o dia com um presente para a população. Foi feita uma homenagem lá na região, na própria sede do Corpo de Bombeiros, e a gente viu essa singela homenagem, esses profissionais que são muito necessários, se fazem muito necessários aqui para a nossa população de modo geral. A gente sabe que o período de chuva está chegando e esses profissionais atuam em todos os tipos de ocorrência, não só em relação, lógico, a deslizamentos, mas em outras ações como acidentes, enfim, e tantas outras ocorrências que eles realizam esse serviço, né? Para a população que está nos acompanhando, esse toque foi feito lá na Alvorada, como eu comentei lá na sede do Corpo de Bombeiros. A gente vai trazer então para você aqueles dados em relação ao IBGE que apontam que a pobreza aumentou, infelizmente, no país em 2021 e atingiu o maior patamar aí desde 2012. A síntese de indicadores sociais é uma publicação anual da Coordenação de População e Indicadores Sociais do IBGE. Essa publicação tem como objetivo traçar um perfil das condições de vida da população brasileira, procurando ressaltar os níveis de bem-estar das pessoas, tendo como eixo a perspectiva das desigualdades sociais.
Também entre seus objetivos está subsidiar o Estado brasileiro com indicadores para a elaboração do planejamento de políticas públicas no campo social. A síntese 2022, ora publicada, tem a estrutura com 3 capítulos. O primeiro, a estrutura econômica e mercado de trabalho, onde também são destacados o perfil dos jovens que não estudam e não estão ocupados, além de toda a dinâmica econômica e seus reflexos sobre os principais indicadores do mercado de trabalho brasileiro. O capítulo 2 traz o tema do padrão de vida e da distribuição de rendimentos, onde são apresentados os resultados sobre a desigualdade de renda e a pobreza monetária da população. Finalizando a publicação, o capítulo 3 traz o tema da saúde. O capítulo Condições de Saúde apresenta o sistema, a infraestrutura, a oferta de serviços de saúde, sobretudo no contexto da pandemia de Covid-19. Esse foi o João Halac, que é o coordenador da pesquisa. Agora a gente vai acompanhar o André Simões, que também fez parte desse levantamento e fala sobre as questões relacionadas à extrema pobreza. Eu vou trazer um pouco das análises do tema pobreza que foram publicados hoje na síntese de indicadores sociais. Mas antes de dar início, é importante ressaltar que o Brasil não possui uma linha oficial de pobreza. Portanto, foram produzidos nesse estudo uma série de linhas a partir de recortes monetários distintos. Mas aprofundamos em 2 linhas específicas, a linha de extrema pobreza e a de pobreza do Banco Mundial, que são as medidas de monitoramento da pobreza e da pobreza extrema dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, dando início à análise das informações, o que nós observamos foi que em 2021 foram registrados os maiores valores de pobreza e de extrema pobreza da série histórica, que teve início em 2012. A extrema pobreza atingiu 8,4% da população e a pobreza 29% da população brasileira. Da mesma forma, esses indicadores se mostraram maiores nas regiões norte e nordeste do país, que tiveram as maiores variações entre 2020 e 2021. A população preta e parda também teve percentuais mais elevados de pobres e extremamente pobres na comparação com a população branca. As mulheres também, com percentuais mais elevados do que os homens, e as crianças de 0 a 14 anos foram o grupo etário que teve o maior percentual de pobres e extremamente pobres do país em 2021. A pobreza atingiu 46,2% das crianças neste último ano, e foi o maior também percentual da série histórica. O capítulo ele traz outras informações também de indicadores de distribuição de rendimento, de indicadores de rendimento mesmo, de desagregado por sexo, por cor ou raça, e que ajuda a entender também a dinâmica da pobreza e o porquê que houve esse aumento entre 2020 e 2021. Por isso eu convido a todos a acessar a publicação. Muito obrigado. Infelizmente são dados muito preocupantes, de fato, né? A gente vê que muitos brasileiros aí, né, 30% quase da população vivendo na pobreza, 8% na extrema pobreza, que tem aí a renda per capita de R$ 168 por mês. 168, para você estar em casa, a renda per capita é quando você soma todos os salários, né, toda a renda que entra da família e divide pelos integrantes que a família tem. Então, a renda per capita é essa média, que é essa base de cálculo que é feita. Imagina você viver com R$ 168 por mês. O que a gente faz com R$ 168? Hoje em dia você não compra nada no mercado, isso para o mês. A gente pensa assim, para o mês. Olha como que é difícil essa situação. E de fato a gente vê que às vezes faltam algumas políticas públicas, falta um apoio, seja ela do governo municipal, estadual, federal. E a gente, inclusive, a gente lembra aqui para você, a gente conversou no mês de novembro com o coordenador do Observa Infância, da Fundação Oswaldo Cruz, e a gente comentou sobre a questão da desnutrição. E esbarra, obviamente, nesse cenário que a gente acompanhou de extrema pobreza e de pobreza, porque como que você vai comprar um alimento para a criança, né? Se já é difícil para comprar para você se alimentar, imagina para aquelas famílias que têm criança, que têm mais de um filho, é muito delicado, de fato. A gente comentou sobre algumas ações a serem feitas, como, por exemplo, a garantia dessas crianças nas escolas, até porque existe refeição nas escolas, obviamente. Além disso, a necessidade, né, dessas políticas públicas de mapeamento das regiões, entender o porquê
dessa extrema pobreza, principalmente nas regiões norte e nordeste, como foi comentado. A gente sabe que, caracteristicamente, são regiões menos desenvolvidas no nosso país, isso em quesito de infraestrutura, então acaba que impacta também para esse cenário, mas é algo que de fato é muito preocupante. A gente sabe que a pandemia tem seus reflexos até hoje e, lógico, impactou muito nesse número e é de fato algo triste de ser noticiado, mas a gente traz para você até para termos aqui uma reflexão de fato de o que estamos fazendo, quais ações estão sendo adotadas e o que ainda deve ser feito para a gente de fato aí acabar com a fome no Brasil, que falta muita coisa, infelizmente, e os dados do IBGE apontaram isso. A gente faz uma mudança de assunto porque a gente vai falar sobre Petrópolis, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, foram iniciados os simulados do Desafio Escola Resiliente, que está sendo feito em 20 unidades aqui de Petrópolis. A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, iniciou os simulados do Desafio Escola Resiliente, que está sendo feito em 20 escolas municipais. É de grande importância saber que eles não vão entrar em pânico, que eles têm a rota de evacuação, que eles sabem o que fazer, tranquiliza a gente. O objetivo aqui é desenvolver a cultura de prevenção através de missões colaborativas para a redução do risco de desastres no ambiente escolar. Acho que é importante a simulação que a gente fez agora, porque pode ter qualquer problema na escola. A gente tem 4 botijões ali embaixo na cozinha, então eu acho importante porque pode pegar fogo ou em algum outro lugar, ter algum problema em circuito elétrico e etc. Então eu acho importante para a gente ter ciência do que a gente tem que fazer em ocasiões desse tipo. Além disso, equipes da Defesa Civil continuamente acompanham esses comitês no decorrer das atividades. Para a Defesa Civil é muito importante que esse movimento seja feito todos os anos, para que as escolas estejam preparadas para situações de emergência e possam ir para um lugar de segurança, de maneira organizada e rápida. Essa iniciativa faz parte da preparação para o verão 2023 e também para quaisquer situações de emergência em que seja necessária a mobilização escolar para uma área de segurança. São ações de fato muito necessárias, não só para os alunos, mas para os professores, para todo o corpo técnico das escolas. E é lógico que todo petropolitano que puder, de alguma forma, realizar um treinamento, uma capacitação aí voltada para situações de emergência fundamental. Não só por conta de questões como deslizamentos, a chuva, os alagamentos, que são mais frequentes, obviamente, mas por outros critérios como de incêndio, enfim, desabamentos, dentre outras emergências que a gente sabe que são muito preocupantes. Olha, o governo do estado vai antecipar nessa sexta-feira o depósito do salário de novembro dos funcionalismos. Inicialmente, o dinheiro seria apenas na segunda-feira, dia 5. O pagamento feito pela Secretaria de Estado de Fazenda vai beneficiar 454.726 servidores ativos, inativos e pensionistas. O valor líquido da folha de novembro é de 2,13 bilhões de reais, ou seja, 2 bilhões 130 milhões de reais. Os pagamentos serão efetuados ao longo de hoje, sexta-feira. Então você aí, servidor, fica atento no seu salário, a conta deve bater um dinheirinho extra. Deve bater um dinheirinho antecipado aí para você, até quem sabe aproveitar o Jogo do Brasil. Após 2 anos de pandemia, em 2021, 1 a cada 4 jovens brasileiros de 15 a 29 anos, o que é equivalente a 25,8% da população, não estudava e nem estava trabalhando. Mais da metade, ou seja, 62,5%, é mulher. Os dados fazem parte da síntese de indicadores sociais, uma análise das condições de vida da população brasileira de 2022, que foi divulgado hoje no Rio de Janeiro pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Segundo a publicação, por conta da falta de experiência, os jovens são os que enfrentam maior dificuldade tanto para ingressar quanto para permanecer no mercado de trabalho. Eles representam o grupo mais vulnerável aos períodos de crise econômica, especialmente os menos qualificados. Em 2021, dos 12,7 milhões de jovens de 15 a 29 anos que não estudavam nem estavam ocupados no Brasil, as mulheres de cor ou raça preta ou parda representavam 5,3 milhões desses jovens, ou seja, 41,9%, enquanto as brancas formavam menos da metade desse montante, 2,6 milhões de pessoas, 20,5%, totalizando 7,9 milhões de mulheres ou 62,5% dos jovens que não estudavam nem estavam ocupados. Entre os 4,7 milhões de jovens restantes nessa situação, 3 milhões eram homens pretos ou pardos, 24,3% conforme classificação do IBGE, e 1,6 milhão de brancos, 12,5%. A pesquisa indicou que a pandemia não alterou a composição desse indicador por raça ou sexo. A CIS mostra que distintos papéis de gênero na sociedade influenciam a razão pela qual os jovens e as jovens se encontram na situação de não estudar nem estar ocupado. Os homens tendem a estar nessa situação mais frequentemente como desocupados, ou seja, em busca de ocupação e disponíveis para trabalhar. Já as mulheres como fora da força de trabalho. A gente vê que são muitos pontos que ainda precisam ser trabalhados no Brasil todo em relação a trabalho, educação, renda para a população, enfim, dentre outras políticas públicas tão necessárias para, de fato, aí uma retomada, né, da normalidade, vamos dizer assim, por conta dos reflexos, não só da pandemia, mas de anos aí, de muita coisa que não foi feita para a população brasileira, como, por exemplo, incentivo ao estudo e, lógico, a disponibilidade de emprego, de cursos de capacitação, porque é muito fácil a gente falar que a pessoa precisa estudar, a pessoa precisa se capacitar, mas se essa pessoa não consegue renda, como que ela vai pagar um curso de qualificação, por exemplo? Então é necessário outras políticas públicas também para que essas pessoas possam se qualificar, possam estudar, ter um curso, fazer uma graduação, e isso, obviamente, é papel, né, dos órgãos públicos para, de alguma forma, mudar esse cenário para essas pessoas. Uma notícia antes do intervalo, para você de Três Rios, a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, com o Núcleo de Defesa Agropecuária da cidade, informa que foi prorrogada a segunda etapa de vacinação contra a febre aftosa no Rio de Janeiro até o dia 30 de dezembro, seguindo a orientação do Ministério da Agricultura. A aplicação do prazo, que terminaria na última quarta-feira, então vai possibilitar aos pecuaristas vacinar os seus rebanhos e entregar a declaração de vacinação em uma das unidades da Defesa Agropecuária do Estado. A vacinação é obrigatória e o produtor que não imunizar e declarar a vacinação do seu rebanho pode ser multado e ter a propriedade interditada. Nesta etapa, o alvo dos serviços são os bovinos e bubalinos de todas as idades, e o registro deverá ser entregue ou enviado em até 5 dias ao Núcleo de Defesa Agropecuária. Fique atento e não deixe de vacinar e declarar. Mais informações podem ser, inclusive, disponibilizadas pelo telefone da Secretaria de Agricultura, que é o DDD 24 2255 2323, repetindo, 2255 2323, ou então também pelo Núcleo de Defesa Agropecuária de Três Rios, que o telefone é o seguinte, DDD 24 também, 2251 5690. Então fica aí para você esse recado, essa informação. Antes do nosso rápido intervalo, lembro a você que o Correio Petropolitano Debate está ao vivo em todas as nossas plataformas, no nosso site tvc16.com, no nosso YouTube TVC16 e, claro, no nosso Facebook TVC Correio da Manhã. Hoje nós entrevistaríamos o secretário de Defesa Civil, Gil Kempers, aqui de Petrópolis. Ele teve um imprevisto com uma viagem, ele vinha de Florianópolis para Petrópolis, teve problema com o voo, não conseguiu participar ao vivo aqui do nosso programa. Por isso você vai acompanhar a representação da nossa entrevista com o Denise Tarim, que é a promotora de Justiça do Ministério Público e falou sobre a localidade dia 24 de maio. A nossa equipe ainda vai conversar com o secretário de Defesa Civil para trazer aqui um balanço geral do que está sendo feito
em Petrópolis pela Secretaria. E é claro, a gente acompanha você durante esse bate-papo que vai ocorrer. A gente volta daqui a pouco. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Olá, amigo e amiga. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo. Pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente está fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Correio Petropolitano Debate de volta. Hoje nós vamos conversar com Denise Tarim, que é promotora de justiça, vai conversar aqui com a gente sobre as ações aqui de Petrópolis, a atuação do Ministério Público e, claro, também sobre o plano de regularização fundiária da cidade.
Denise, boa tarde para você, seja muito bem-vinda. Prazer ter você aqui no nosso programa. Queria que a primeira coisa que você falasse com a gente o que é esse plano, qual que é a necessidade dele e como que ele foi idealizado. Olha, falar do plano de regularização fundiária plena, né, da 24 de maio, primeiro a gente precisamos falar em que contexto nós estamos, né? Petrópolis, nesse ano de 2022, fevereiro e março, sofreu duras perdas, né? Duras perdas não só da vida humana, né, patrimonial, mas também perdas no sentido de muitos trabalhos que já foram realizados anteriormente e que nós não podemos permitir que volte, né, à estaca inicial. Então, o projeto que nós estamos tanto buscando, ele está ligado a uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em 2016, né? Os réus são o Estado do Rio de Janeiro, o Instituto Estadual, né, de Terras, o município de Petrópolis e a concessionária Águas do Imperador. Esses são os 4 réus dessa ação e o que visa, né, esse projeto de regularização fundiária plena é que as áreas de interesse social, e aí especificamente a gente vai falar da 24 de maio, né, essas áreas tiveram um processo, né, de ocupação por moradias que ele não observou, né, as características geográficas, geológicas e hidrológicas do território, né? Então, houve todo um processo natural, até mesmo da 24 a gente está fazendo, buscando, né? Estamos fazendo uma pesquisa para entender essa origem desse processo da ocupação humana. Chegamos a uma das moradoras mais antigas, que tem mais de 80 anos, que diz que sempre morou ali, né? Então, para a gente isso é interessante, identificar minimamente que pelo menos há 80 anos houve, né, esse processo de ocupação, hoje consolidada da 24 de maio, e também ali até pela sua, né, similitude regional e características geológicas à comunidade 1º de maio. Então, o que é isso? Simplesmente não é entregar, né, um título de propriedade. Até mesmo eu já faço um parênteses aqui, que com os desastres de 2022, no Morro do Estado, pelo menos 5 casas foram destruídas, não obstante seus donos tivessem o título de propriedade, né? Então, entender regularização fundiária como a entrega de um documento, como uma regularização da área, né, é pensar de forma muito estrita e que não atende, né, aos direitos, às necessidades e os anseios da população. Isso já é ponto. Quando você fala da regularização fundiária plena, nós temos que primeiro ter um ideal, né? É um diagnóstico ambiental, é um diagnóstico social, né? É um diagnóstico geológico, porque tem lugares que não podem ser habitados, né? Eles precisam sim ser renaturalizados. E é justamente nesse momento que nós estamos, né, nessa luta, porque quando a gente percebe que o Ministério Público entra com ação, que o juiz determina a realização e a entrega do projeto, e mesmo quase 6 meses depois, nós ainda não obtivemos o projeto nas nossas mãos. Até porque, se não me engano, ele foi feito em abril, né? Exatamente. Eles tinham um prazo curto. 45 dias úteis, a partir do dia 6 de abril. Então, o que nos leva, porque como são dias úteis, fazer essa contagem até junho, mais ou menos. E nós estamos em novembro, né? E não recebemos ainda o projeto. Então, o que aconteceu? Interessa para o Ministério Público cobrança de multa por desobediência, né? Inclusive, a doutora Zilda já levou também a promotora Flávia, que é da área criminal, em busca do descumprimento de uma decisão judicial. É ou não crime de desobediência? Nós precisamos ter, né, dentro do nosso leque de opções, buscas de responsabilização do gestor. O que nós não podemos simplesmente ficar sempre no papel de quem espera.
Então, quem não quer ficar nesse papel de espera é a própria sociedade. Então, houve um movimento social de mobilização, não só dos moradores, mas também dos integrantes da Rede Serra, né, que é um grupo de profissionais e de moradores, mais de 100 integrantes, foram 5 arquitetos, um engenheiro, uma psicóloga, uma historiadora e também com o apoio de uma estudante de arquitetura que mora na 24 de maio. Então, esse grupo de pessoas, né, eles se debruçaram inúmeras visitas na 24 e apresentaram as diretrizes para o termo de referência para o projeto. E aí, sabe, Richard, que é interessante é que o juiz, né, o Dr. Jorge Martins, da 4ª Vara Civil de Petrópolis, já tinha determinado a participação da comunidade desde o primeiro momento, né? Então, deveria ser entregue, né, uma cópia desse projeto, uma cópia dos estudos, para que a comunidade também tivesse uma participação ativa. Porque, efetivamente, projetos, relatórios feitos, né, em consultores ou mesmo em funcionários públicos, sem a participação da comunidade, o que a gente vê na nossa realidade, no nosso histórico, é uma não efetividade, é a não realização e o que nós chamamos a perda de uma oportunidade. Exatamente, é o que eu ia comentar, porque quando você tem a população integrada nesses projetos, é aquela população que vivencia aquele espaço, que conhece aquele período chuvoso, que de alguma forma já conviveu com outros tipos de tragédia, com possivelmente deslizamentos que não foram tão graves. Ou seja, você trazer a população para dentro desse estudo traz de alguma forma uma segurança, uma assertividade muito maior do que se a população fosse deixada de lado. Sem dúvidas, é o que nós chamamos, juntar o conhecimento técnico e científico com os saberes comunitários. Isso é uma mudança também, isso é uma inovação social, né? Aquilo que a gente estava falando, acabou o tempo em que a sociedade civil como um todo, as comunidades, as organizações sociais vão ficar à espera do poder público, né? Então, esse processo todo, é um processo de você sair da democracia representativa para uma democracia participativa, né? Então, o Petrópolis hoje vive esse processo também de não esquecimento, né? É uma tomada de decisão da sociedade também, né? Anos após anos, aquilo que a gente conversava, né? Petrópolis atualmente é o município fluminense em maior vulnerabilidade, inclusive em estágio de desastre, não atingiu ainda a normalidade, o decreto de calamidade pública ainda está vigente. Nos últimos 5 anos foram 5 desastres, então nós temos que falar sobre o quê? Essa é a minha pergunta, né? Denise, pergunto para você, quais ações, o que esse estudo, então, por exemplo, de regularização fundiária, ele vai englobar, até porque a região ali como um todo engloba outras questões, outras ruas, o entorno ali também, e aí de alguma forma essa parte da população também é impactada, né? Sem dúvidas, esse é um ponto fundamental da participação, né? Nós sabemos que o território não vai ter a capacidade, em razão da sua estrutura geológica, de contemplar todas, né, as moradias. No censo de 2010, foi estabelecido como um marco, né, que a 24, isso 2010, teria 4.310 habitantes. Hoje, 12 anos depois, a gente ainda está aguardando, né, o censo de 2022, com certeza é outra realidade, né? Então, o que nós vimos e o que a gente acompanha no histórico de desastres na 24 de maio, vai ter que ser feito um novo desenho daquele processo de ocupação. Na 24, né, na 1º de maio, também no Morro do Estado. Esse é o processo, esse é o primeiro momento, é o que nós estamos aguardando. Que esse diagnóstico, para a regularização acontecer e que ela seja plena, a gente precisa, né, adequar geograficamente o território, que as casas tenham condições de habitabilidade e de segurança, que haja uma renaturalização daqueles espaços que já estão degradados. E o que é fundamental, sabemos que algumas casas vão ter que ser, né, realocadas. E esse debate também é fundamental que se aconteça. Sabemos todos que é uma ocupação
consolidada, ativa, e ela tem toda uma referência, né, com o centro de Petrópolis, com o 1º distrito. Então, isso também é um ponto forte. Você tem a entrada da 24 de maio na subida da Rua Tereza. Exatamente. Então, nesse processo, né, a ouvir a comunidade, essa escuta qualificada da comunidade, convergindo, como a gente está falando, esses saberes comunitários com o conhecimento técnico, vai também levar a um outro debate, que é também a legislação vigente, a lei de uso parcelamento do solo, o plano diretor, né? Como trabalhar esse pensamento, mudando essa percepção de que viver em Petrópolis é ter percepção de risco. Essa também é uma outra mudança, né, na mentalidade de quem vive em Petrópolis. Conhecer os riscos, saber conviver com os riscos e estar preparado quando o risco se mostra um impacto que exige daqueles que vivem nessas áreas um outro tipo de conhecimento. E pergunto para você, então, Denise, além da 24 de maio, eu sei que o nosso foco é ele, mas o Ministério Público foi em diversas localidades durante todo esse período de retomada, vamos dizer assim, da cidade. Ainda falta muito para acontecer, a gente sabe. Que outros pontos, por exemplo, também são muito frágeis hoje em dia, e é o que inclusive a gente conversou até há pouco tempo atrás com o Hélito, que é morador lá da Francisco Scali, na famosa Rua do Túnel. E, às vezes, são ações que deveriam ter sido adotadas anos atrás. Ou seja, é um trabalho que, de fato, vai levar um tempo para ser realizado, e até, talvez, por isso, essa necessidade de que a população ela tenha essa informação, essa orientação de que aonde ela mora é um local que ela precisa ter um treinamento, que ela vai, de fato, necessitar de uma sirene, por exemplo, de um núcleo comunitário da Defesa Civil, no DEC, porque são trabalhos muito extensos e que, obviamente, vão levar ali um período para serem realizados e adotados, né? Sem dúvidas. Ações propostas todo o Alto da Serra, né? Vila Felipe, Chácara Flora, Lopes Trovão. Existe ação do MP para cada uma, né, dessas ocupações que hoje estão consolidadas de interesse social. Agora, não tem como simplesmente o que foi feito no passado, inclusive pelo próprio ITERJ, né, de se dar a titulação. Porque você dá também não só o título de propriedade, você também chancela, né, um sentimento de morar seguro, porque isso é o que estabelece a Constituição da República. Sim. Então, as pessoas permanecem sem ter a percepção de que forma aquele morar, né, de que forma as exigências com a proximidade do período crítico das chuvas de verão, como, né, as pessoas vão conviver. E o que é importante, também um dos outros, o Morro dos Anjos, né, no Caxambu, também é contemplada por uma ação própria, diversos locais, né, inclusive os locais que foram, né, afetados pelo desastre de 2022, a grande maioria já tem ação proposta. E pergunto para você aí, voltando a essa região da 24 de maio, até porque ainda existem pontos muito críticos. Sim. Lá, né? São 90 pontos, se não me engano, que são muito críticos e que engloba ali uma quantidade enorme de moradores. Né? Sem dúvidas, sem dúvidas. A 24 por isso que, né, eu estou aqui mais festejando a posição, né, da sociedade como um todo, dos moradores, desses técnicos voluntários, porque sexta-feira, agora passada, né, foi feita uma reunião com a doutora Zilda, promotora, inclusive, que coordena todo esse trabalho, e foi entregue esse estudo, né? Porque a comunidade, ela não está mais aguardando, ela não está mais se conformando em continuar a viver nessa situação de extrema vulnerabilidade. Então, a apresentação desses estudos, e vamos ver agora, né, qual vai ser a decisão da Justiça ou da responsabilização criminal pelos gestores que não cumpriram o seu papel, né, em busca de multa
alguma coisa, né, para que a população tenha respeitado o seu direito também e de crer nas instituições. O Ministério Público faz o papel dele, né, a magistratura, o Poder Judiciário cumpre o papel dele, e ficamos todos aguardando o quê? Que as próximas chuvas acabem de fazer, né, aquilo que se iniciaram no início de 2022. É algo que não podemos mais permitir, e penso, e eu gosto muito, sabe, o economista Eduardo Gianetti tem o paradoxo do brasileiro, e eu gosto muito porque ele diz assim: embora todos nós, né, mais ou menos, embora todos nós sejamos contra tudo isso que está aí, né, o mar negro da nossa política, né, a estratégia política de condução, não obstante todas as ações, todas as instituições, nós acabamos vendo que isso tudo, fazemos parte disso tudo, né? Então, é essa mudança de posição, é se encontrar enquanto cidadão, né? Buscando e tendo essa percepção de que as melhorias são para todos. Uma cidade resiliente é uma cidade que, antes de tudo, se enxerga. E Petrópolis precisa se enxergar. Denise, você comentou um ponto que eu acho que é interessante a gente debater, que é o seguinte: a gente conversou até durante o período de 6 meses, quando completou das tragédias, e há pouco tempo atrás aqui no Correio Petropolitano Debate, sobre a característica do relevo de Petrópolis, né? Sobre essa característica geológica de Petrópolis, que são vales, tradicionalmente tem, né, a sua cobertura vegetativa, que por baixo tem essas rochas, e com esse grande impacto de chuvas, né, de construções irregulares, enfim, você tem como consequência as tragédias do que aconteceu aqui em Petrópolis. O quanto se faz necessário ter um olhar, e aí pode englobar tanto a Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias, tanto do município quanto do Estado, para uma análise mais técnica, e aí fazendo esse trabalho também junto com os moradores, né, essa integração entre eles, para de fato mapear não só esses locais que foram atingidos, mas outras regiões também, até porque a gente sabe que, por essa característica de relevo, chuvas fortes podem vir e outras localidades podem ser afetadas. Sem dúvidas. Primeiro ponto que eu vou aqui dar um destaque, né? É por que as pessoas vivem geralmente nos topos do morro ou próximo, né, a recursos hídricos, em razão da necessidade de água. É aí onde tem água, né? Então, quando a gente fala desse mapa de Petrópolis, né, as ocupações nas áreas com grande declividade é porque ali se encontram as áreas de manancial. Então, como não foi reservado, né, com uma política habitacional voltada à coletividade, né, como um todo, sempre que a gente pensa e a gente observa, é que não há falta de habitação, né, para médio e alto padrão. Mas para a comunidade como um todo, as pessoas dentro da necessidade de morar, e muitas vezes, isso já sem sombra de dúvidas posso dizer, que houve um histórico na cidade também de incentivo a ocupações irregulares, porque ali também era um espaço, né, de política partidária. Então, isso, quando eu fui promotora do meio ambiente em Petrópolis, de 1995 a 2005, nós tivemos a possibilidade de fazer inúmeras investigações que mostravam ocupações em locais de risco como uma prática de política partidária. Então, isso é algo realmente nefasto para o processo ocupacional em Petrópolis. Então, compreendendo isso e a necessidade de morar, né, que as pessoas precisam viver, compreender como que nós vamos organizar o espaço. E como eu disse a você anteriormente, nós estamos nessa fase preparatória, mas já em 2023 a gente já vai iniciar esse processo, esse questionamento mesmo do processo de ocupação do território em Petrópolis, né? É importante, é fundamental que o poder público municipal, e aí não só a questão da defesa civil, porque quando a gente vai da proteção já é algo que já está consolidado, nós temos uma secretaria de planejamento. É importante esse contexto municipal se integrar,
né? E, fundamentalmente, também fazer com que a política nacional de proteção e defesa civil se instale no estado do Rio de Janeiro. Não que em outros estados da federação isso já seja uma realidade, mas nós temos aí, assim como o Sistema Único de Saúde ou o Sistema Único de Assistência Social, o sistema de defesa civil ele é nacional. Ele exige para que funcione que princípios como colaboração, solidariedade, integração, ele exista. E para isso tem que ter articulação entre as 3 esferas de poder. Exemplo, hoje vai ter a primeira reunião do Conselho Municipal de Defesa Civil. É uma luta desde quando eu era promotora. Né? E, finalmente, com os desastres, houve uma sensibilização maior do poder público. Então, hoje nós temos Conselho Municipal de Defesa Civil e Fundo de Defesa Civil. Sem isso, não há repasse de verba para a prevenção. Só vai ter repasse de verba quando o desastre acontecer. Então, essa questão de nós começarmos a pensar antes é o preventivo. Eu pergunto até para você também, por exemplo, seriam ações, por exemplo, na educação já logo cedo, de alguma forma poderiam impactar para um futuro melhor e com mais segurança para Petrópolis, e aí obviamente isso poderia ser até expandido para o Estado, enfim, de mostrar de fato essas ações, esses riscos. A gente sabe que durante a aula de geografia existem lá, não jogue lixo nas encostas, isso é perigoso, mas de alguma forma mostrar de fato a necessidade do cuidado dessas regiões e obviamente não habitação por conta dessas tragédias. De alguma forma criar, por exemplo, um tour, levar as pessoas para essas regiões, mostrar o risco de criação nas encostas, de fato ter uma educação mais ativa, porque é pouco falado dentro das escolas. E aí, se a gente for analisar isso em Petrópolis, que bem que você comentou, é o principal município ali em quesito de fragilidade do solo, se faz muito necessário. Olha, nós vamos então para uma área muito interessante. Petrópolis é o único município que eu conheço, não vou dizer, né, dentro das minhas pesquisas, que tem uma política pública de defesa civil nas escolas. É uma lei. Né? Inclusive, eu acompanhei de perto um projeto que foi coordenado pelo Rodrigo Almeida, com a Save the Children, que era justamente a defesa civil nas escolas. Ao fim desse projeto, né, que eram em comunidades, inclusive eu participei, acompanhei a da 24 de maio, e ao final desse trabalho, os alunos tiveram a competência de fazer um plano de contingência para as suas escolas. Cada um, aquele grupo, que eram brigadistas, e eles fizeram o plano e operacionalizavam o plano. E o fundamental é a gente compreender que todas as pessoas que estão no território, independente de adultos, crianças, né, tem algo a acrescentar. Né? E a maior percepção que a gente pode ter é fazer a seguinte pergunta: o que eu posso fazer junto com a minha comunidade para que nós tenhamos mais segurança? Então, já existe isso enquanto política pública, algumas escolas já estão implementando nas suas próprias comunidades, né? Inclusive, você faz a referência do lixo. O lixo é uma das ameaças, né, muito fortes com a questão, vimos todos nós, né, as imagens do lixo boiando nos rios da cidade. Tem um projeto muito interessante na Vila Rica, né, com a Escola Santa Terezinha, com a comunidade, com os alunos, inclusive ganharam prêmios, que é algo contínuo, é o cotidiano, né, já está inserido naquela comunidade e parte de um trabalho na escola. Então, essa perspectiva de defesa civil nas escolas é a preparação. Enquanto Petrópolis não reconhecer o problema, a solução não vai chegar. Porque é como fazer terapia, né? Quando você não reconhece que tem um problema, como que você vai aceitar que a gente precisa empreender algumas ações, mudar forma de pensar, mudar comportamento? Denise, pergunta para você, a gente está basicamente chegando até ao fim da nossa entrevista, quais pontos talvez importantes a gente não tenha comentado, que você acha importante a gente comentar, e
se você quiser fazer suas considerações finais, fique à vontade, por favor. Olha, eu penso, né, eu sou promotora há 31 anos, né, atualmente procuradora, mas promotora dentro da visão, né, de uma profissional operacional, né. Nós temos todo o arcabouço legislativo está aí, né, todos os instrumentos estão aí, as instituições estão aí. Então, é uma tomada de decisão também pessoal, né? Como, não obstante todos os recursos colocados, as ações propostas, as decisões do Poder Judiciário, e mesmo assim, em 2022, estamos falando das mesmas coisas que eu falava quando eu era promotora aqui em Petrópolis, né? Do período de 95 a 2005. É uma mudança de percepção. As pessoas que vivem em Petrópolis, os empresários que empreendem em Petrópolis, né? Os integrantes do poder público, têm que perceber que não dá mais. Não dá mais. E essa tomada de decisão ficou muito clara com a atuação, né, desse grupo de técnicos voluntários da Rede Serra, dos moradores, né, de juntos buscarem a solução. Penso que esse é um instrumento de inovação social que faz a diferença entre uma cidade que se pretende ser resiliente, né? E convidar a todos, eu acho que esse é o maior convite, de pensar de forma diferente, né? De abrir suas portas e janelas e perceberem que vida estão tendo. E efetivamente participem dos NUDECs, participem das suas associações de moradores, não tenham limitações para perguntas, muitas vezes eu vejo as pessoas têm vergonha de perguntar, não tenham limitações, cobrem seus direitos e também cumpram com as suas obrigações, né? Esse ponto é fundamental, a autoproteção. Não vai ter uma autoridade, não vai ter um bombeiro, não vai ter um agente de defesa civil para dar conta da vida pessoal. Então, juntos vamos ter que construir essa resiliência que é comum e que é uma responsabilidade coletiva, não só para essas gerações, mas para as futuras também. Obrigado, Denise, pela sua participação. Obrigada a você, foi ótimo. Obrigado mais uma vez. E para você que está em casa, ela tocou exatamente num ponto muito importante. Inclusive aqui em Petrópolis, algumas associações de moradores foram criadas após as tragédias. Núcleos comunitários de defesa civil foram criados após as tragédias. E a gente conversou na semana passada com o Hélito, que é lá da rua do túnel, que a gente comentou inclusive aqui no início da nossa entrevista, sobre essa união, sobre essa questão de pertencimento, de você de fato, junto com a comunidade, obviamente, procurar cobrar as ações, realizar os seus direitos, obviamente, isso todo mundo tem, mas de cobrar as ações, de estar ativamente ali acompanhando aquele cenário, a transformação daquele espaço, daquele lugar, enfim. E dessa maneira, obviamente, os resultados acontecem, podem levar um determinado tempo, mas o importante é que ele aconteça. E com isso, a gente termina o programa de hoje. Agradeço a você que está nos acompanhando, a sua audiência. A gente volta amanhã e, é claro, eu conto sempre com a sua presença. Uma boa tarde e até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã.